O nosso maior escritor brasileiro, Machado de Assis, ele documenta a alma do brasileiro. Ele coloca nas suas obras, ele documenta nas suas obras as mazelas da alma do brasileiro. E isso é muito interessante porque quando a gente lê as obras do Machado, a gente ele não está falando da pessoa da esquina, ele não está falando do outro, ele está falando de nós. E ele está falando de como a gente é no dia a dia. Quais são as reações que a gente tem e quais são os movimentos interiores que o brasileiro tem. E uma das coisas que ele retrata ali nas suas obras é o fato de o brasileiro tentar sempre parecer algo que não é. Sempre tentar parecer algo para os outros. Isso nos seus contos, por exemplo, no O Espelho, na teoria do medalhão, isso é explícito ali. Então a gente vê que isso é uma característica da personalidade do brasileiro. Esse modo rebaixado, esse modo muitas vezes mesquinho, de ao invés de tentar ser alguma coisa, somente preocupar-se com o parecer, aquilo que os outros vão pensar de mim, aquilo que os outros vão falar de mim, aquilo que os outros vão observar de mim. Então eu preciso me comportar de uma maneira onde eu vá parecer algo que vai impressionar os outros. Ou eu preciso me utilizar de diversos artifícios na minha vida para mostrar para os outros aquilo que eu gostaria que eles vissem de mim. E com isso muitas pessoas se utilizam de artifícios e de símbolos. Por exemplo, o símbolo do diploma. Muitas pessoas se utilizam do seu diploma ou do seu posto universitário, ali da sua carreira universitária, dos seus títulos, para querer impor para as outras pessoas que elas são importantes, que elas são pessoas que devem ser totalmente respeitáveis e totalmente olhada com outros olhos, que elas são algo a mais com aquilo ali. Ou muitas pessoas se utilizam dos seus bens materiais, se utilizam de pessoas, muitas vezes também, para aqueles fins que lhe interessam. E esse é um modo muito diminuído de olhar para as pessoas, é um modo muito diminuído de olhar para nós mesmos também. Porque a partir do momento que a gente passa a se preocupar muito mais com o que os outros vão pensar de mim, ou o que os outros vão comentar de mim, o que vão falar de mim na sociedade, o que os outros vão... Qual é a impressão que os outros vão ter de mim? Quando a gente começa a se preocupar muito com isso, a gente vai se tornando cada vez mais vazio. E a nossa personalidade vai se tornando vazia. Porque ao invés da gente ser alguma coisa, ao invés da gente, de fato, lutar para ser algo, para tornar nossa personalidade muito mais madura, muito mais consistente, eu estou preocupado, na verdade, em parecer algo para as pessoas. Então eu quero que os outros me reconheçam. Eu quero que os outros olhem para mim. Eu quero que os outros me achem sensacional, me achem fantástico. Só que isso, cada vez mais, torna o brasileiro mais mesquinho. Mais mesquinho. E é óbvio que isso, muitas vezes, é uma linha tênue até as pessoas entrarem e se darem conta disso, porque elas entram nisso de uma maneira, às vezes, inconsciente, elas não se dão conta de que elas estão tentando parecer alguma coisa perante os outros. Só que o que acontece? Muitas vezes, nesse movimento de você parecer algo, ou parecer alguém interessante, parecer alguém muito importante, as pessoas elas vão te dar uma resposta disso. E muitas vezes essa resposta vai ser boa, entre aspas, porque ela vai massagear a você mesmo. Vai massagear o teu ego, você vai se sentir bem, você vai se sentir importante, você vai se sentir agraciado com aquilo. Aí a tendência é você repetir, porque é um comportamento que está sendo reforçado. Percebe? Eu estou parecendo alguma coisa para as pessoas.
E eu percebo que as pessoas em volta, de algum modo, estão apreciando isso que eu estou parecendo. Elas estão, de algum modo, gostando, entre aspas, disso que eu estou parecendo para elas. Então, com isso eu me sinto bem e com isso eu repito esse modo de funcionamento. E é assim que muitas pessoas constroem toda uma história, toda uma vida. Tem pessoas que constroem toda uma vida em cima de aparências. Constroem todo um universo de aparências. Só que quanto mais a gente entra nisso, menos a gente se dá conta disso. Quanto mais a gente se deixa levar por esse mundo das fantasias, mundo das aparências, menos a pessoa se dá conta disso. Então é preciso que a gente faça um exame na nossa vida. Será que eu estou tentando parecer algo que eu não sou? Ou será que eu estou lutando para de fato ser? E aqui está o ponto importante. A gente tem que lutar na nossa vida para ser alguém importante. Importante não digo no sentido de cargo, mas ser alguém digno, ser alguém honesto, ser alguém trabalhador, fazer aquilo que é a base, fazer aquilo que é o mínimo que qualquer indivíduo, que qualquer ser humano adulto deveria fazer, que é trabalhar, ser digno, ser fiel, ser amoroso, ser honesto nas suas coisas, ser leal aos seus valores. É isso. Essa é a base. Só que muitas pessoas começam a entrar nesse mundo das aparências e elas simplesmente se perdem. Elas simplesmente se deixam ser levadas por isso e elas ficam, de algum modo, embebecidas disso. Elas ficam bêbadas com isso. Elas ficam entorpecidas disso. E aquele mundo da fantasia vai levando ela. Só que é claro, ela tem a resposta dos outros, ela tem a resposta daquelas pessoas que são os seus bajuladores, que são as pessoas que batem nas costas e dizem, ó, muito bom, muito bem, você é um cara fantástico. Porque às vezes essa pessoa ocupa um cargo importante e as pessoas em volta também estão agindo do mesmo modo e têm interesses pessoais. Então é isso que acontece. Acontece que acaba se criando todo um ambiente que se retroalimenta de pessoas que vivem das aparências, de pessoas que batem nas costas uns dos outros, dizendo-se amigos, dizendo-se companheiros, mas que são na verdade bajuladores e que têm interesses. Eles estão fingindo admirar você para que você também finja admirar ele. Entende? Então, ela também tem essa necessidade de ser bajulada, também tem essa necessidade de estar nesse mundo das aparências. Ela tem essa necessidade e ela não consegue se dar conta, não consegue sair daquilo ali. Então, quando a gente começa a perceber e examinar a nossa vida, será que de fato eu estou sendo uma pessoa ou eu estou muito mais preocupado em parecer alguma coisa? Será que eu estou sendo, de fato, uma pessoa leal? Será que eu estou sendo, de fato, uma pessoa que se preocupa com a sua família, que se preocupa com aquelas coisas que são dignas e boas de se preocupar? Será que eu estou exercendo o meu papel ali dentro da empresa bem? Será que eu estou fazendo aquelas coisas que cabem a mim fazer? Será que eu estou fazendo bem essas coisas? Ou será que eu estou deixando a minha vida me levar e estou muito mais preocupado com esse universo das aparências? Então as pessoas, elas se apegam a muitos símbolos. Os bens materiais pode ser um símbolo de poder. O diploma pode ser um símbolo de conhecimento, de que aquela pessoa tem um conhecimento. Um cargo público pode ser um símbolo de poder também, que muitas vezes tem a ver com uma carência afetiva da pessoa. Ela precisa se sentir importante, ela precisa ser bajulada, ela precisa daquele afeto, ela precisa daquele afeto, daquele apreço das pessoas. Porque no fundo existe um buraco no peito, existe uma falta afetiva dentro delas.
Existe uma falta. Então, elas se utilizam de artifícios para obter dos outros aquilo que lhe falta. Ela se utiliza de muitas coisas na sua vida para montar todo um império de aparências para que as pessoas possam lhe proporcionar aqueles afetos e aquelas admirações que estão lhe faltando, que na verdade vão cumprir um papel de fechar esse buraco afetivo no seu peito. Então, de uma vez por todas, a gente precisa se dar conta disso. A gente precisa parar para pensar, será que a minha vida está sendo uma vida digna? Ou será que eu estou só preocupado com o mundo das aparências? Será que a minha vida está sendo uma vida onde eu estou sendo, de fato, eu mesmo? Onde eu estou sendo uma pessoa digna? Onde eu estou me preocupando em ser? Onde eu estou trabalhando? Onde eu estou me esforçando para ser, de fato, alguma coisa? Alguém que tenha uma substância na sua vida? Alguém que tenha um caráter, que tenha uma personalidade formada? Ou será que eu estou muito mais preocupado com o que os outros vão achar de mim? Eu estou muito mais preocupado se eu não receber um elogio, ou se eu não receber uma bajulação de alguém, ou se alguém não reconhecer o meu trabalho. E o Machado de Assis, ele fala disso nos seus contos, nos seus romances, que o brasileiro muitas vezes ele está preocupado não é com o seu trabalho em si, não é com a sua função em si, ele está preocupado que os outros reconheçam aquela função. Ele não está preocupado em fazer bem todos os dias, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. É claro que quando a gente faz um bom trabalho, é bom ser reconhecido. Não estou dizendo que é ruim ser reconhecido. É bom ser reconhecido. Mas é bom ser reconhecido quando aquele trabalho, de fato, está sendo feito e está sendo bem feito. Mas entendam o que eu digo. Eu estou falando de um reconhecimento falso, de um reconhecimento onde existe uma troca falsa, onde existe uma troca dentro de um universo de aparências. E é isso que a gente precisa observar dentro de nós, observar em nós, nas nossas motivações. Será que as minhas motivações estão sendo corretas? A minha motivação de trabalhar é para ganhar elogio ou é para fazer um serviço bem feito? A minha motivação dentro da minha família é o quê? Receber elogios? Ou de fato dar mais de mim, dar o meu amor àquelas pessoas que precisam? Então tudo isso faz com que a gente se examine e se observe. Observe a si mesmo e observe as nossas motivações. Para a gente observar as nossas motivações, a gente pode se perguntar: por que eu faço isso que eu faço? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu trabalho? Por que eu levanto todos os dias da minha cama? Por quem eu faço isso? Aí com tudo isso, com esse exame, com esse autoexame, a gente vai conseguir, de fato, entrar na vida e tentar ser alguém. Parar de se preocupar com esse mundo das aparências, com esse mundo das bajulações e dos tapinhas nas costas. Mas de fato ser alguém. Ser alguém digno. Ser alguém que possa construir uma história digna. E é tudo isso que a gente precisa observar e refletir para sair desse mundo das aparências e entrar no mundo do ser, no mundo daquilo que é, no mundo daquilo que existe e não no mundo daquilo que parece.